Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Uma coisa é o que o Textor diz textualmente, outra coisa é o que fica muito claro diante dos comportamentos dele. Quando ele ataca a arbitragem diante de uma perda inestimável de título do Botafogo, ele não precisa chegar e dizer textualmente. Tá muito claro que ele está atribuindo uma parte à perda do título, não só aos erros da arbitragem, mas de um esquema que ele acusou sem provas, baseado numa inteligência artificial, de uma maneira assim, cara, e dizendo que teve a sua riqueza porque constituiu uma empresa de inteligência artificial, que isso é absolutamente idôneo e tudo mais, e a gente sabe que não passa de uma grandíssima falácia. Não dá para se provar nada como inteligência artificial a partir do ponto de vista dele. Nenhum tribunal vai aceitar uma parada dessa, ainda mais um esporte como esse, que você toma 2.000 decisões por cada jogador por jogo, em segundo. Não existe. Aí eu fico pensando, como você viu todo esse movimento do Textor? Como você avaliou lá desde o início a postura dele com relação a todo esse movimento que ele fez? Eu vou te dar 2 pontos. Um ponto do Thiago torcedor e o ponto do Thiago jornalista. Tá. Como jornalista, a gente tem que desconfiar de tudo. Sim. Eu desconfio de tudo. Não, a gente também. É perfeito. Eu acho que o futebol brasileiro, a gente vendo o que já aconteceu, vários casos de manipulações, teve operação penalidade máxima, que é surpreendente não ter tido nada na Série A do Campeonato Brasileiro, nada de time grande. Isso me surpreende, na penalidade máxima. Teve no Santos, né? Só o Bauerman, né? Só o Bauerman ali. Foi uma operação que acabou. E foi muito boa pro futebol, que a gente viu, separou o joio do trigo. E a gente já viu vários casos no futebol de várias situações que são bem complexas. Então, como jornalista, eu acho que a gente tem que desconfiar de tudo. Eu desconfio. Como o dono da SAF do Botafogo, eu acho que o John Textor, ele se precipitou nas falas. O primeiro procedimento dele foi encaminhar tudo para o Ministério Público. Perdão, para o STJD. O STJD foi, em menos de 24 horas, devolveu falando que aquilo não servia para nada. E mexeu, parece que com a vaidade dele, com o ego dele. Aí foi quando ele começou a falar que eu tenho provas de manipulação, babá. No meu ponto de vista, exagerou. E eu acho que de 90% dos torcedores botafoguenses se perguntaram, não, acho que ele não deveria ter falado isso publicamente. Eu acho que ele deveria ter trabalhado nos bastidores. Mas indo de novo pro lado do torcedor botafoguense. Historicamente, o Botafogo foi um clube muito prejudicado no Campeonato Brasileiro e a torcida sempre questionou que os dirigentes nunca falavam nada. Que os dirigentes eram bananas, que os dirigentes não cobravam, que os dirigentes viam tudo aquilo acontecendo e você deixava acontecer e no ano seguinte o Botafogo era prejudicado. Não tinha força de bastidor, né? Força nenhuma. Vou retornar em 2020, quando o Botafogo cai pra segunda divisão. O Botafogo tinha um Paulo Autuori como técnico. O time não era ruim, era um time ok, era um time que ia ficar no meio de tabela. Mas o Botafogo começa aquele Campeonato Brasileiro sendo prejudicado, sei lá, de 10 partidas em 4, 5, que poderia ter vencido os jogos, e foi prejudicado e não pontuava. O Autuori, puto, pediu demissão. Falou assim, eu vou sair porque eu tô reclamando da arbitragem, eu vou sair porque para não prejudicar mais o Botafogo. Aí a partir daquilo ali começou a bagunça dentro do clube, o Botafogo cai pra segunda divisão. Porque ninguém mais reclamava, você não tinha nenhuma força. Isso aconteceu em 2020. Então, historicamente, o Botafogo sempre teve dirigentes que não reclamavam. A exceção do Bebeto de Freitas, que era um que batia de frente pra caramba. E a gente viu o que acontecia também na época do Bebeto em relação ao Botafogo. Então o Textor teve essa atitude, que no meu entendimento, ele tinha que ter feito tudo isso nos bastidores. Tinha que ter agido nos bastidores. Tinha que ter procurado o Ministério Público, entregado inteligência artificial ou o que ele tem que ter. A partir dessa inteligência artificial, isso é uma informação, ele entregou tudo para o Ministério Público, para a Polícia Federal. Isso tudo está sendo investigado. A gente não pode afirmar que não tem nada. Porque a partir de uma faísca, você pode encontrar alguma coisa. Basta que encontre. Se não encontrar, o Textor tem que ser punido os rigores da lei esportiva e também da legislação nacional, sim. Possível, entendeu? Se encontrarem alguma coisa, aí todo mundo que acusou tem que falar, pô, foi mal, cara, a gente viu que você realmente tinha alguma coisa. Mas eu acho que tem que apurar. Indo pela linha do jornalista. Se você tem alguma coisa, tem que entregar pra polícia. Eu digo com base de que não tem que se precipitar, eu digo que assim, no dia que alguém for condenado por conta de uma inteligência artificial, o mundo tem que acabar. Porque a gente recebeu aqui, por exemplo, o Miguel Nicolelli, cientista, que falou pra gente, inteligência artificial é basicamente um grupo de dados, que são sequências de dados. Se a gente conseguir condenar uma pessoa
Que a gente não tem telefonema, a gente não pegou o cara no coisa. Mas aí, E aí, com base Rodolfo... em dado de... Aí falou, aí, pô, aí... Mas, culpa, Rodolfo, aí velho. vem de encontro uma situação, cara. Se você enxerga alguma coisa a respeito disso, se você tem algum dado que, pô, você tá jogando Sim, pelo Araruama, entrega. você fez alguma coisa errada em 2, 3 jogos seguidos. Aham. Porra, a inteligência artificial te viu. Você fazendo 3 jogos, situações... Pra fazer o mapeamento, ok, mas você precisa da prova do cara ligando pro cara do Então, mas aí esquema, não é você precisa obrigação disso. do Textor, né? A minha obrigação Não, nem a sua. mas quando- Aí é a obrigação dele apresentar isso pra Polícia Federal, pro Ministério Público, Pra eles investigarem. pra eles investigarem. Que é isso que ele fez. Na Sim, minha opinião, mas isso o não são erro... provas. Ele falou que tinha provas, isso é Então, grave. mas esse que é o erro dele. É, Esse foi o erro isso é dele. grave. Esse foi o erro dele. Talvez por interpretação, de linguajar, questões de idioma, não sabemos. Mas ele errou ali. Ali é o erro dele. Dele ter falado textualmente que tinha provas. Depois ele vai pra CPI e coloca evidências, né? Muda o discurso quando ele vai pra CPI e comenta que ele tem evidências. Que na realidade ele tem evidências, não provas. E a que ponto que tá essa Cara, ainda bem que a Juru ficou CPI quieto, né, e cara? tal? Ainda Não bem que a aconteceu Juru- nada? Tá acontecendo. Tá acontecendo. O Portinho, né, que é um senador do Rio, talvez seja um dos caras mais fortes em relação a isso. Já viram algumas coisas que a CBF omitiu, né, a respeito ali de algumas ações. O jogo entre Botafogo e Palmeiras, esse lance do Adrielson, ficou meio que provado pela inteligência artificial que o Rodolfo tá falando, que houve ali um problema na entrega das imagens, que não entregaram todas as imagens para análise do VAR. Então, algumas coisas já estão sendo avaliadas pela CPI. Cara, para não cair em pizza, com certeza alguma coisa vai acontecer ali. Se eu não me engano, a última vez que o Portinho chegou a tuitar alguma coisa na semana passada foi de que a CBF ela mentiu para a CPI. Ele falou isso textualmente no Twitter dele. A CBF mentiu para a CPI e a gente vai apurar esses fatos. Sobre o que a CBF mentiu, não sei.